Uma ligação acidental da minha sogra deixou meu marido e eu horrorizados, levando-nos a chamar a polícia. Minha saúde tem decaído ultimamente. Para ajudar minha sogra com seus problemas de saúde, nossa família tomou a decisão de morar temporariamente em sua casa. Essa mudança trouxe consigo uma constante sensação de sermos mandados por minha sogra e meu cunhado. Certo dia, enquanto meu marido dirigia, recebi uma ligação de minha sogra em seu celular. Devido ao sinal fraco, coloquei a chamada no modo viva voz. Ela ainda está viva, teimosa, não é? Se eu não estivesse lá, ela poderia estar sem saber que estávamos em uma ligação. Esse diálogo alarmante entre os dois revelou seu plano sinistro, que veio abaixo. Isso resultaria em penalidades sociais por suas ações ultrajantes. Sou Mariana, vivendo feliz ao lado de meu marido Marcos e nossa amada filha Joana. Ela começou recentemente o jardim de infância e parece estar desfrutando imensamente. Cada um de seus dias traz um sorriso ao meu rosto. Um dia, meu marido recebeu uma ligação de minha sogra Bárbara. Minha saúde tem piorado recentemente, ela disse com voz frágil. Bárbara enfrentou um derrame no passado, o qual deixou uma leve paralisia em seus membros. Contudo, seus sintomas não eram severos, e ela conseguia levar sua vida, apoiada por uma bengala. Ela alegou que as sequelas do derrame estavam causando sua dor. É complicado viver assim. Não estou ficando mais jovem, e se algo acontecer, posso não ter a mesma sorte que seu pai teve. Bárbara continuou nervosa, pegando-me desprevenida. E quanto ao seu irmão, Lucas? Pelo que eu sabia, Lucas, irmão de Marcos, estava morando com minha sogra. Mas, de acordo com ela, Lucas estava ocupado procurando emprego, e ela não se sentia segura com ele sozinho. Eu estava dividida. Sinceramente, eu não me dava bem com Bárbara. Ela sempre tinha muito a dizer, e eu já havia percebido que ela tinha sido bastante dura comigo no passado. Mas não era só eu que tinha problemas com minha sogra. Meu marido Marcos não tinha exatamente o melhor relacionamento com sua mãe também. Aparentemente, ela sempre favoreceu Matt, o filho mais velho, enquanto Marcos era tratado como se fosse uma preocupação tardia. Quando toquei no assunto, Marcos respondeu com um olhar preocupado. Isso é verdade, mas ainda assim, eu sou o filho dela. Na verdade, este parecia ser um sentimento típico de Marcos, um homem de grande responsabilidade. Por respeito a meu marido, concordei com a mudança temporária para a casa de minha sogra. Mudar de casa é um grande negócio, mas felizmente, nossa casa e a casa de minha sogra não são muito distantes. Nossa filha provavelmente nem precisará mudar de jardim de infância. Além disso, Joana parece bastante animada com a ideia. Então me convenci, pensando que é só até a saúde de Bárbara melhorar. Com isso, começamos nossa vida na casa de minha sogra, mas meu fardo acabou sendo maior do que eu esperava. Primeiro, é importante destacar que a casa é bastante antiga, o que torna o trabalho doméstico uma tarefa desafiadora. A quantidade de esforço necessário para manter tudo limpo e organizado está muito acima do normal. Além disso, as demandas na cozinha e na lavanderia praticamente dobraram. Eu inicialmente acreditava que minha participação ajudaria minha sogra, mas, na realidade, a maior parte do trabalho doméstico recaía sobre os meus ombros. Enquanto eu me esforçava intensamente, minha sogra frequentemente sugeria: Joana, querida, está tão bonito lá fora, por que não vamos às compras juntas? Eu adoraria. E lá ia ela, passando tempo com a neta de maneira entusiasmada. Então, você viu aquela pintura da Net? Ganhou uma medalha de ouro, uau! Sério, é tão interessante. Você está realmente prestando atenção? Aí vem a parte surpreendente. Ela continuava falando sem parar sobre as realizações triviais do passado do seu filho favorito enquanto mastigava. Para ser honesta, era incrivelmente irritante. Ela parecia estar em ótima forma, como se não tivesse nenhum problema de saúde. Eu olhava minha sogra com desconfiança. Subitamente, ela começou a tossir como se estivesse assustada. Parecia que eles estavam suspeitando da sinceridade dela. Enfim, deixemos por aqui meu discurso sobre minha sogra. Agora, passando para meu cunhado. Ele também era uma fonte considerável de preocupação. Contrariando as histórias que eu havia ouvido, Matt era um solteiro desempregado,
praticamente sustentado pelos pais, e suas atitudes e pensamentos eram surpreendentemente infantis. Era difícil acreditar que ele tinha já passado dos 40 anos. Estou com fome. Onde está o meu almoço? Por que você não me acordou? Perdi o meu programa favorito. E eu me vi tendo que atendê-lo também. Eu até percebia que minha filha estava ajudando nas tarefas da casa. Ele parecia acreditar que tinha o direito de ter outras pessoas cuidando dele. Eu não sou sua esposa, nem sua mãe, eu gritava mentalmente. Além disso, o fato de ele me chamar de querida Mariana era, no mínimo, desconfortável. E havia algo perturbador na maneira como ele olhava para mim. Assim, eu estava vivenciando uma vida complicada, enfrentando desafios tanto físicos quanto emocionais devido a essas duas pessoas. Contudo, em uma noite específica, vários parentes se reuniram em nossa casa para beber. Eu subi para pegar um ventilador, com o intuito de melhorar a ventilação da sala. O ventilador deveria estar ali em algum lugar. No entanto, ao me virar, lá estava meu cunhado, parado atrás de mim do nada. Com um sorriso no rosto, ele soltou algo inacreditável. Após uma ligação acidental de minha sogra, eu e meu marido ficamos horrorizados com o que ouvimos e chamamos a polícia. Música. Minha saúde tem piorado recentemente. Para ajudar minha sogra com seus problemas de saúde, nossa família decidiu morar temporariamente em sua casa. Assim, começamos nossos dias sendo constantemente mandados por minha sogra e meu cunhado. Então, um dia, enquanto meu marido estava dirigindo, recebi uma ligação de minha sogra em seu celular. Por causa do sinal ruim, coloquei a chamada no modo viva voz. Ela ainda está viva, teimosa, não é? Se eu não estivesse lá, ela poderia estar sem saber que estávamos em uma ligação. Os dois começaram uma conversa alarmante, e assim, seu plano sinistro desmoronou. Em seguida, eles receberiam penalidades sociais por suas ações ultrajantes. Meu nome é Mariana, e eu vivo feliz com meu marido Marcos e nossa amada filha Joana. Nossa filha começou recentemente o jardim de infância e parece estar se divertindo muito. Todos os dias dela sim trazem um sorriso ao meu rosto. Então, um dia, meu marido recebeu um telefonema de minha sogra Bárbara. Minha saúde tem piorado recentemente, ela disse com a voz fraca. Bárbara havia sofrido um derrame no passado, deixando-a com uma leve paralisia nos membros. Dito isto, seus sintomas não eram graves, e ela conseguia viver sua vida sem grandes transtornos, andando com uma bengala. Segundo ela, as sequelas do derrame pareciam estar causando sua dor. É complicado viver assim. Não estou ficando mais jovem, e se algo acontecer, posso não ter a mesma sorte que seu pai teve. Bárbara continuou nervosa. Que tal morarmos todos na minha casa até que minha saúde se estabilize? Ela sugeriu, pegando-me desprevenida. E quanto ao seu irmão, Lucas? Pelo que eu sabia, Lucas, irmão de Marcos, estava morando com minha sogra. Mas, de acordo com ela, Lucas estava ocupado procurando emprego, e ela não se sentia segura com ele sozinho. Eu estava dividida. Sinceramente, eu não me dava bem com Bárbara. Ela sempre tinha muito a dizer, e eu já havia percebido que ela tinha sido bastante dura comigo no passado. Mas não era só eu que tinha problemas com minha sogra. Meu marido Marcos não tinha exatamente o melhor relacionamento com sua mãe também. Aparentemente, ela sempre favoreceu Matt, o filho mais velho, enquanto Marcos era tratado como se fosse uma preocupação tardia. Quando toquei no assunto, Marcos respondeu com um olhar preocupado. Isso é verdade, mas ainda assim, eu sou o filho dela. Na verdade, este parecia ser um sentimento típico de Marcos, um homem de grande responsabilidade. Por respeito ao meu marido, concordei com a mudança temporária para a casa de minha sogra. Mudar de casa é um grande negócio, mas felizmente, nossa casa e a casa de minha sogra não são muito distantes. Nossa filha provavelmente nem precisará mudar de jardim de infância. Além disso, Joana parece bastante animada com a ideia. Então me convenci, pensando que é só até a saúde de Bárbara melhorar. Com isso, começamos nossa vida na casa de minha sogra, mas meu fardo acabou sendo maior do que eu esperava. Em primeiro lugar, a casa é bastante antiga, e seu tamanho significa que o trabalho doméstico é uma grande luta. O tempo necessário para a limpeza está fora da normalidade. Além disso,
o volume de trabalho na cozinha e lavanderia quase dobrou. Eu tinha a impressão de que estaria apenas ajudando minha sogra, mas na verdade, a maior parte do trabalho doméstico recaía sobre meus ombros. E enquanto eu trabalhava duro, minha sogra sugeria: Joana, querida, está um dia tão lindo, por que não vamos às compras juntas? Eu quero ir. E lá ia ela, passando tempo com a neta com entusiasmo. Então, você vê, aquela pintura da NET ganhou uma medalha de ouro, uau! Sério, que interessante! Pois é, você está realmente me ouvindo? Agora vem a parte incrível. Ela divagava sem parar sobre as realizações triviais do passado de seu filho favorito enquanto mastigava. Antes, para ser honesta, era seriamente irritante. Ela parecia estar em ótima forma, como se não tivesse problemas de saúde. Olhei minha sogra com desconfiança. De repente, ela começou a tossir como se estivesse assustada. Estavam imaginando uma falta de sinceridade ali. Bem, vamos terminar meu discurso sobre minha sogra aqui. O próximo é sobre meu cunhado. Ele também era uma dor de cabeça significativa. Ao contrário das histórias que eu ouvi, Matt era um solteiro desempregado, quase totalmente dependente dos pais, e seus pensamentos e ações eram muito infantis. Era difícil acreditar que ele era um homem na casa dos 40 anos. Estou com fome. Onde está meu almoço? Por que você não me acordou? Perdi meu programa favorito. Eu me vi atendendo a ele também. Até vi que minha filha ajudava em casa. Ele parecia pensar que tinha o direito de ter outros cuidando dele. Eu não sou sua esposa nem sua mãe, eu gritei dentro da minha cabeça. O fato de ele me chamar de querida Mariana também era assustador. Além disso, havia algo irritante na maneira como ele olhava para mim. Então, eu estava levando uma vida difícil, tanto física quanto emocionalmente, devido a essas duas pessoas. Mas, em uma certa noite, vários parentes se reuniram para beber em nossa casa. Subi para buscar um ventilador para melhorar a ventilação da sala. O ventilador devia estar por ali em algum lugar. Quando me virei, meu cunhado estava parado atrás de mim do nada. Então, com um sorriso no rosto, ele disse algo inacreditável: por que você não? Queria que você pegasse algo no caminho de volta. Eles nos cumprimentaram como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, Marcos e eu tínhamos olhares severos em nossos rostos. Bem, tivemos que parar na delegacia. Joana, seu pai e eu precisamos ter uma conversa séria. Você pode ir para o seu quarto, com certeza. Enquanto nossa filha se dirigia para o quarto dela, eu empurrei o telefone de Marcos para minha sogra e, em seguida, reproduzi a conversa que havia sido gravada. Na verdade, eu havia configurado rapidamente o telefone de Marcos para o modo de gravação na hora. Ao ouvir isso, o rosto de minha sogra ficou pálido de choque. Continuei olhando para ela e para Lucas, que mostravam expressões culpadas. O que está acontecendo aqui? Bem, isso foi só uma piada, uma pequena vingança por você ter rejeitado Matt. Pare com isso, mamãe, não mencione isso, meu cunhado gaguejou, tentando impedir a mãe de ir mais adiante, mas já era tarde demais. O que está acontecendo? Conforme expliquei ao meu marido, seu rosto normalmente sereno, então ele começou a questionar furiosamente sua mãe e seu irmão. Antes de seu ataque, eles confessaram tudo. Acontece que minha sogra estava tentando me arranjar com Matt. Pior ainda, ele parecia estar de acordo com o plano. Então ela fingiu estar doente para me atrair para a casa deles. A ideia de tentar transformar a nora na noiva do outro filho era tão bizarra que fiquei gelada até os ossos. O motivo desse plano bizarro? Ela sentia pena de Lucas, sendo solteiro, apesar de ser o irmão mais velho. A falta de empatia deles era tão espantosa que eu mal podia acreditar que eles eram humanos. Desnecessário dizer que seu esquema egoísta não deu certo, e Lucas acabou caindo escada abaixo de uma forma lamentável. Ao me lembrar dos acontecimentos, estremeço. Ao mesmo tempo, algo que meu cunhado havia dito ficou em minha mente: em que segredo sobre mim você estava usando como ameaça? Com um olhar de súplica para meu marido, ele relutantemente respondeu: era sobre cerca de 50 mil que você estava escondendo. Parecia que ele estava muito equivocado. Minha sogra e Lucas presumiram que eu ganhava dinheiro secretamente por meio do comércio de ações ou câmbio. Mas, na verdade,
o dinheiro vinha do meu hobby de escrever, que eu já fazia há algum tempo. Em outras palavras, era uma conta poupança aprovada pelo meu marido, não uma riqueza escondida. Ele sempre me disse, e esse dinheiro é algo que você ganhou com seu próprio trabalho duro. Ouviu, você pode usar sempre que achar necessário. Aparentemente, meu cunhado tinha visto minha caderneta por acaso quando visitou nossa casa e contou à sua mãe sobre isso. Por que não torná-la sua esposa então? Ela havia sugerido. De fato, é uma história de terror. De qualquer forma, a trama entre os dois foi rapidamente frustrada. Quanto à minha sogra, parece que ela estava em modo de vingança porque eu não apenas rejeitei os avanços de Matt, mas também o machuquei. Então ela conspirou com Lucas para misturar amendoim no meu almoço. Ela provavelmente pensou que eles poderiam ficar com 50 mil mais tarde. Mas ao me ver sofrendo mais do que esperava, Lucas ficou com medo e chamou uma ambulância às pressas. A propósito, parece que minha sogra estava tentando obter a senha da conta bancária de Joana o tempo todo. Claro, não havia como minha filha saber o número. Então foi um esforço inútil, mas ela parecia estar enchendo a cabeça de minha filha com bobagens. Mamãe está fazendo algo errado para ganhar dinheiro, vovó vai cuidar disso. Ah, não, conte à mamãe sobre isso, se você fizer isso, ela pode ser presa pela polícia. Naquele dia, o mistério do comportamento estranho da minha filha em relação a mim foi finalmente resolvido. O que você estava pensando, assustando sua própria neta assim? Você não tem vergonha de tentar roubar a esposa do seu irmão mais novo? Sempre pensei que você fosse um tolo, mas nunca esperei isso, enquanto Marcos expressava sua raiva e descrença, com os punhos tremendo. Lucas, talvez sentindo seu orgulho ferido, retrucou, ei, não seja atrevido, só porque você é meu irmão mais novo. Eu sou muito mais bonito do que você. Se eu tivesse conhecido ela antes de você, ela definitivamente teria se casado comigo. Isso alimentou ainda mais a raiva de Marcos, mas havia alguém ainda mais zangado do que meu marido. Sim, era eu. Você só pode estar brincando, Tonha. É um ser humano decente. Ao contrário de você, não há como eu me casar com um idiota iludido como você. Mesmo que o inferno congele, seu narcisista de meia-idade. Cresce para de adicionar querida ao meu nome, antes que percebesse, eu estava gritando todos os insultos que pude pensar. Lucas pareceu encolher sob meu olhar intenso e palavras duras. Recuperando a compostura, limpei a garganta e disse a ele com uma voz calma, de qualquer maneira, suas ações passaram dos limites. Eu quase morri. Então vou entrar com uma queixa criminal por agressão. Por favor, pague os danos. Consultei a delegacia de polícia local mais cedo, eles me aconselharam a discutir isso com você primeiro, já que somos uma família, mas não tenho intenção de fazer isso agora, não de jeito nenhum você vai nos processar diante de nós. Os dois ficaram pálidos como fantasmas, prostrando-se no chão, então eles começaram a nos implorar com vozes trêmulas, tentando nos fazer desistir do processo. Espere, não achamos que você se machucaria tanto. Sim, Lucas está certo, foi apenas uma coisa do momento. Perdoe-nos. Somos uma família, certo? A pedido deles, Marcos e eu trocamos olhares e começamos a discutir. Nesse momento, Vicky entrou na sala. Talvez ela tenha se incomodado com a comoção. De repente, minha sogra disse com um sorriso forçado, Joana, estamos um pouco ocupados agora, vamos voltar para o seu quarto. Naquele momento, chamei apressadamente minha filha. Por acaso você contou à sua avó sobre a alergia da mamãe ao amendoim? Sim, ela me pediu para contar mais sobre você a ela. Então eu disse que mesmo um amendoim tornaria impossível para você respirar e você morreria. Enquanto acariciava gentilmente a cabeça de minha filha, lancei um olhar frio para os dois. Não há espaço para simpatia aqui. Então, os dois jogados de lado por mim ficaram atordoados e se desfizeram angustiados no chão. Mais tarde, contratamos um advogado e acusamos formalmente minha sogra e meu cunhado de agressão por ser uma disputa familiar. Eles não acabaram na prisão, mas tiveram que pagar cerca de 15 mil por minhas despesas médicas, indenizações e coisas do gênero. Naturalmente, nenhum dos dois tinha economias para cobrir isso. Levando uma vida tão absoluta, no final, eles relutantemente venderam a casa de sua família por dinheiro e fizeram o pagamento.
Inacreditavelmente, eles pareciam totalmente preparados para morar em nossa casa. Essas pessoas realmente não têm jeito. Claro, uma proposta tão ridícula não teria chance. Provavelmente foi uma explosão de frustração reprimida. Os dois, veementemente rejeitados por nós, saíram às pressas de cena. Dizem que eles vivem uma vida difícil, sobrevivendo com o salário que meu cunhado ganha em seu emprego de meio período. Por outro lado, voltamos para nossa própria casa pela primeira vez em meio ano. Ah, uma atmosfera tão pacífica. De um suspiro de alívio. Me desculpe, a culpa é minha porque decidimos morar juntos. Eu deveria ter pensado mais sobre isso, disse meu marido. Não se preocupe com isso, é da sua seriedade que eu gosto. É por isso que me casei com você. Sim, meu marido muitas vezes leva a pior devido à sua natureza séria, mas é justamente por isso que eu o respeito. Continuei falando, enquanto meu marido era batido timidamente. Então, enquanto ele segurava nossa filha, ele disse: Está certo, que tal sairmos todos para nos divertir na próxima semana, Joana? Onde você quer ir? Vendo minha filha sorrir, aguardando aquele momento, meu coração se encheu de gratidão e esperança para o futuro de minha família. E assim, meus amigos, esse é o fim da nossa história de hoje. Se você gostou da história, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Até a próxima!